Então agora a gente consegue ver a simetria e talvez agora fica mais fácil a gente encontrar as altcoins que vão fazer talvez, pode ser que não faça 10x, não pode ser que faça um 5x, já é uma simetria boa. Mercado de criptomoedas derretendo. Será que formamos um topo, acabou a bull, ou será que é oportunidade? Então, nesse vídeo eu vou analisar algumas criptos, o Bitcoin, algumas altcoins. Então fica até o final desse vídeo para entender a minha opinião e o que eu estou vendo no gráfico hoje, tá? Então aqui eu vou começar pelo Bitcoin, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Basicamente a gente vai testar aquela região lá embaixo, que é dos 90 mil, né? 91, ele chegou a bater 90.800, por aí mais ou menos, né? Essa queda aqui foi mais forte, né? Foi no dia de hoje, fechamento ali às 21 horas. Basicamente ele teve sim uma queda forte, só que eu não consigo ver volume aqui, então é uma correção, na minha opinião, normal de mercado. Não tem nenhum FUD, não tem nada que causou essa queda hoje, tá? É simplesmente uma correção normal ali. A galera está desistindo, achando que acabou o bull market. E na minha opinião, não. Na minha opinião, hoje é uma oportunidade, uma excelente oportunidade, principalmente nas altcoins. Eu vou mostrar daqui a pouco as altcoins e você vai entender o porquê que eu, na minha opinião, é uma oportunidade e eu acredito que deve ser a última oportunidade que é a melhor de comprar Bitcoin nesses preços, tá? Basicamente, olhando aqui, ele vai testar aquela região do dia 3, né? 3 de fevereiro. Ele veio aqui embaixo em 90 mil, 91 mil. Ele fez bastante volume, deixou uma sombra compradora. E simplesmente hoje ele veio testar novamente aqui. Se a gente olhar, e ele, na minha opinião, tem que manter aqui, tá? Até ele pode dar alguma agulhada aqui para baixo, mas fechar nessa região aqui em cima. É, Se a gente for olhar aqui o order book, que são as ordens de compra, né? O que a gente consegue ver? A gente consegue ver que não tem tanta ordem mais abaixo aqui, mas a gente consegue ver que nesse movimento de baixo aqui, onde que ele foi caindo, foi executado algumas ordens grandes. Então essas ordens aqui, essa galera aqui, né, entrou no jogo agora, está comprada em Bitcoin, então teve bastante compra, sim, e agora eu vejo que começou a entrar uma ordem maior aqui de 648 Bitcoins, entre outras, ó, aqui atrás não tinha, agora começou a aparecer aqui embaixo, os 89.203 bitcoins, aqui mais acima nos 90.235 bitcoins, ou seja, a gente começa a ver que começa a ter interesse por aqui de é, pessoas compradoras, né, pessoas que têm bastante poder de compra ali, né, com ordens grandes de bitcoin, fora as ordens pequenas que tem aqui, né, aqui eu fiz um filtro só para listar mesmo as ordens grandes, acima que a gente já vai enfrentar um pouco mais de resistência, porque mas ali a partir dos 96 mil. Então ali a partir dos 96 mil a gente começa a ver algumas ordens grandes de compra. Então tem um tempo ainda, né? Porque primeiro a gente tem que ver o Bitcoin subir aqui novamente. E depois a gente vai ter que ver se essas ordens aqui vão se manter, né? Depende de como que for essa subida aqui, o ideal era que ele fizesse um movimento forte de alta aqui, engolindo essas velas aqui, né, tá? Na minha opinião, mas a princípio está normal. Se a gente ver aqui o mapa de liquidação, ele veio pegar aqui regiões onde agora a gente começa a ter ausência de liquidação, ou seja, aqui já começa a ser um ponto relevante de suporte. Então é uma região que é mais difícil sim do Bitcoin perder, tá? É provável que ele não perca essa região aqui, tá? Ele mantém acima aqui. E que nem eu falei, ele pode até vir mais abaixo, mas ele provavelmente deve dar uma agulhada aqui e fechar ali em cima. Se a gente olhar a dominância aqui, a gente consegue ver que a dominância já está retestando aqueles topos lá. Então ela fez aqui um movimento, ela até chegou a ir mais lá em cima, só que ela fechou aqui embaixo, né, nesse dia aqui, no dia 3 de fevereiro. E aqui veio testar novamente esses topos aqui. Então, na minha opinião, ele até pode dar um movimento mais forte aqui, mas agora, a partir do momento que ele virar para baixo aqui, as altcoins vão começar a subir forte. Porque a gente consegue ver o seguinte, se a gente olhar o Bitcoin, aqui no dia 3 de fevereiro ele veio testar aqui os 91 mil. E hoje, novamente, ele veio testar essa região aqui. E as altcoins já não. As altcoins, elas caíram, em percentualmente, elas caíram muito mais que o Bitcoin, porque elas são menores e tem mais volatilidade. Só que ela não devolveu a alta que elas fizeram, pelo menos a maioria ali, as principais. Então, por exemplo, se eu pegar essa, por exemplo, qualquer uma aqui, eu vou pegar a TIA, por exemplo, que a gente consegue ver. A TIA no dia 3 de fevereiro, ela veio aqui embaixo. Ela veio aqui embaixo, deixou uma sombra compradora.
esse movimento aqui. Foi lá em cima, ela veio, testou metade do movimento, que eu comento que é normal de acontecer, e hoje ela está aqui em cima, ó, mesmo com todo o desespero. O Bitcoin veio testar aquele do dia 3 de fevereiro, e essas altcoins já não, elas estão conseguindo se manter acima. Então isso indica para a gente também que provavelmente formamos um fundo em algumas altcoins, tá? Se a gente olhar o RSI aqui de algumas também, ela veio testar aqui embaixo, 28 pontos, então ficou bem sobrevendida, né? Indicando que estava meio que esgotando a força vendedora. Por isso que está interessante os altcoins, que nem a SEI aqui. A SEI eu já venho comentando há alguns dias, né? Além de ter um ativo interessante, que ela deixou aqui volume como a maioria ali, e que possivelmente estava indicando que estava formando um fundo. E é normal ela vir, testar novamente esse meio, aí ele faz o fundo duplo aqui, e ela rompe para cima. Então, eu começaria a comprar aqui, aqui testando esses topos aqui. Se a gente colocar um gráfico de 1 hora, acho que fica mais fácil de ver esse movimento. Ó, ele faz isso aqui, ele vem aqui, volta, vem de novo e vai. Agora, normal ele vir testar metade aqui. Então, aqui são regiões de compra, ó, 24 centavos, 25, 23. Então, é espalhar ordens aqui e capturar, né? E aguardar capturar essas ordens. Então, aceitar interessante, minha opinião. Deixa eu ver outras. A Wine também analisei esses dias. Na minha análise, eu coloquei essa região aqui como resistência. E simplesmente ela foi lá e ela veio novamente aqui embaixo. Então, assim, quem me pediu da Wine aqui em cima, quando ela testou a resistência, né? Deveria estar pensando não comprar por aqui, agora comprar nessa região aqui. É normal ela vir até mais abaixo aqui, para enganar o pessoal, fingir que vai cair e simplesmente recuperar. Então, nessas regiões aqui, é interessante espalhar ordens de compra, né? E entrar no ativo. Mas se você acredita, né, eu não estou indicando ativo nenhum, só estou analisando o gráfico, tá? A Renon aqui, se a gente traçar uma Fibonacci desse movimento aqui, a gente está agora perdendo 61% de Fibonacci. Na minha visão, o ideal era ela se manter acima dessa região aqui. E foi os fundos lá do passado, né? Testou lá, perdeu, conseguiu recuperar. O ideal era manter acima para começar a andar. Como eu comento, é normal vir testar também a metade desses movimentos aqui, que foram movimentos fortes, então sobe forte, aí é normal dar aquela testada da metade do movimento, tá? Porque teve bastante negociação aqui, então geralmente o preço vai forte, ele vem testar metade para continuar andando. Só que aqui ela está perdendo, a gente consegue ver que ela está perdendo essa região de suporte aqui, então provavelmente ela deve vir testar mais abaixo, aqui tá nessa região aqui, ou até mesmo aqui embaixo. Então, se eu fosse comprar, se eu tivesse interesse em comprar renda, eu colocaria ordens aqui, nessa região aqui, 5,56, depois mais abaixo aqui, 4,40, e até mesmo aqui embaixo, 3,70. Então, né, vindo aqui capturando uma ou até todas as ordens, ficaria interessante. Você estaria comprando um ativo que você tem interesse bem descontado, tá? Deixa eu ver um outro token aqui que a gente pode analisar. Deixa eu dar uma olhada na Pendo. A Pendo é que nem as outras, né? Ela foi, ó, que nem o Bitcoin veio testar novamente e ela também, que nem as outras, está lá em cima. Então, Pendo também, ela pode vir testar metade aqui. Seria normal vir aqui embaixo testar essa metade. Ou até mesmo os ativos daquele medo maior vir, perder esse aqui temporariamente e fechar acima. Indicaria um desespero ali e uma formação de um fundo, tá? Mas na minha opinião, se ela vir até a metade aqui, já tá bom, tá? Comprar então, eu colocaria ordens nessas regiões aqui, até aqui embaixo assim, né? Se vir pegar aqui, sucesso. Outra coisa, por isso que eu digo que está interessante, mais interessante que o Bitcoin e as altcoins. Por mais que elas, em percentual, perderam mais. Só que elas não vieram testar essa região aqui. O Bitcoin ele fez no dia 3 de fevereiro aquele fundo, foi lá em cima e veio testar novamente. E as altcoins não. Ou seja, está indicando para a gente que está esgotando as forças vendedoras nas altcoins. Então está ficando interessante. Na minha opinião, a maioria delas formou sim um fundo e dificilmente deve perder essas regiões aqui. Como eu falei, é normal ela vir testar aqui embaixo novamente,
mas dificilmente vai perder isso aqui e vai cair. A não ser que tenha um desespero geral ali, aconteça algum FUD, alguma coisa no mercado, mas seguindo assim normal, a gente deve começar a conseguir se manter acima dessas regiões aqui, tá? Também aqui é uma região de resistência, então elas vêm ali nessa região ali, ela vai bater um pouco de cabeça, como a maioria, né? Deixa eu ver se tem alguma outra que a gente consegue ver aqui, tá? A Ethervista também, ó, a Ethervista também. Quem tinha interesse em comprar a Ethervista, a oportunidade aqui, ver, testar aqui embaixo. Ela pode dar mais um desespero aqui embaixo, mas está numa região excelente, né? Quem comprar a Ethervista aqui, se ela voltar ali pro topo, vai fazer quase 5 vezes. Então, agora sim a gente consegue ver a simetria nos altcoins, né? Para quem comprou aqui assim, por exemplo, a NIR comprou lá em $8. Tá podendo comprar agora, se ela voltar para $8, já faz quase 2 vezes. Então, se ela andar um pouquinho mais, já faz 3, 4 vezes. É, então, agora a gente consegue ver a simetria e talvez agora fica mais fácil a gente encontrar as altcoins que vão fazer, talvez, pode ser que não faça 10x, não pode ser que faça um 5x, já é uma simetria boa, e também sem sofrer muito, sem, tipo, você pegando algo mais seguro, assim, pegando uma altcoin ali do top 100, que é a altcoin mais segura, sem se arriscar muito, pegar um ativo que você não conhece, que não conhece o fundamento do ativo. Então agora ficou uma excelente assimetria para a gente. Que nem eu vou, olha a Ondo aqui, né? A Ondo também, ó, ela fez aqui, veio testar novamente aquele fundo lá do dia. Ela até sofreu um pouquinho mais que as outras, perdeu aqui. Mas na minha opinião, ela deve se manter acima dessas regiões aqui, ó. Ela deve talvez vir até testar aqui, né? Se vir, né? Mas aqui já está numa região excelente de compra, né? Mas eu espalharia ordens aqui, 79 centavos, 87, e talvez no preço de agora, um pouquinho mais abaixo aqui, uns 94, que é um ativo bom, né? Um ativo excelente que, comprando essa região aqui, meu, a simetria que você pode ter é grande. Por exemplo, assim no diário aqui, se a gente pegar o RSI aqui dela, e a gente supor, colocar uma região de compra aqui. O RSI a gente sabe que é um indicador atrasado, mas a gente consegue talvez tentar antecipar o movimento do RSI, tá? Então, se a gente colocar abaixo de, por exemplo, aqui abaixo de 35 nos 3 dias, e sempre que ela estiver abaixo de 35 pontos no RSI, a gente comprar, a gente estaria comprando essas regiões aqui e aqui, ó, tá vendo? A gente estaria comprando muito bem a SEI. Inclusive, depois aqui ela veio mais uma vez lá embaixo, então seria mais uma compra. Aqui também seria no dia, nesse caso aqui, né? Então, olha aqui, ó, ela veio aqui embaixo, você comprou aqui. Ela veio mais uma vez lá embaixo do 35, você comprou aqui. Depois disso, ó, ela subiu. Então, ela veio novamente aqui embaixo e veio para baixo dos 35. Então, quando que ela passa aqui abaixo dos 35, eu começaria a comprar. Seria uma região boa de compra. Agora é normal, talvez, ela vir testar aqui e andar. Então, se ela vir aqui novamente abaixo dos 35, ou seja, é uma indicação muito boa para você também aportar esse ativo. E você pode fazer isso com a maioria dos ativos, tá? Deixa eu ver um outro aqui. Por exemplo, Pendo aqui, deixa eu ver. Olha só. Pendo também, se a gente passar aqui abaixo dos 35, tá? E toda vez que ela veio abaixo dos 35, por exemplo aqui, né? Seria compra, a gente estaria comprando essa região aqui mais ou menos. Aqui também, ó, seria compra, a gente estaria comprando. Então, basicamente é isso, ó, a gente compraria por aqui. Depois, ó, subiu. Ela veio novamente aqui. A gente compraria ela aqui assim. Aí agora a gente só esperar ela andar, né? Ela tá vindo novamente aqui para baixo. Se ela passar aqui nos 35, a gente compra novamente e só aguardar. A gente vai estar comprando uma sobrevenda e é um preço muito descontado do ativo. Ou seja, a gente considera que quando está nessa região, o ativo está super descontado. E para o Bitcoin, a gente fazer esse exercício para o Bitcoin aqui, se a gente pegar um semanal, por exemplo, vamos fazer no semanal. Como que ficaria o RSI do semanal? A gente traçaria aqui na região dos 50 pontos, mais ou menos.
50 pontos no semanal. E sempre que tocasse ali ou abaixo, a gente estaria comprando. Se a gente estaria comprando mais ou menos nessa região aqui, isso no semanal, tá? A gente compraria aqui também. Então, essas seriam as compras do semanal aqui. Deixa eu só acertar um pouco isso aqui. Sim, no 50, ó, a gente estaria comprando aqui também. Então, olha só onde que a gente estaria comprando. Basicamente nessas regiões aqui. Depois aqui, né? E agora a gente está quase lá, então a gente não sabe se vai lá. Mas, né, comprando no 50 ou próximo dos 50, aqui a gente consegue ver que é regiões boas de compra. A gente está comprando literalmente o fundo aqui, né? O fundo daquele movimento. E se a gente pegar num gráfico diário, daí a gente traça novamente os 35 pontos, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. No diário a gente vai colocar lá nos 35 pontos. Olha, e olha onde que a gente está hoje. Então sempre que ele passar abaixo dos 35, ó, aqui a gente compraria. Aqui também. Aqui também. Claro que aqui vai ter mais oportunidade de compra, né? Aqui de novo. Aí hoje, olha só, depois desse dia aqui, hoje ele tá vindo testar novamente os 35. Então, olha aqui, ó, atrás no 35 aqui. Aqui também, nesse desespero ali. Aqui, ó, ele chegou perto ali dos 35, praticamente encostou. Lá atrás também, ó. Então, olha só onde que a gente estaria comprando. Ó. Todas essas linhas ali seriam as compras de sobrevenda ali do RSI, abaixo de 35 no diário, tá? A gente compraria aqui, bem nos momentos que o mercado deu mais aquele desespero que fez, depois de subir, ele faz o pullback. Sobe, faz o pullback, sobe, faz o pullback, né? E sobe, pullback. A gente sempre estaria comprando nas melhores regiões. E agora, depois de praticamente, aqui vamos pegar desse dia aqui até hoje. Ó, basicamente, 170 dias. O que aconteceu agora? Ele foi lá em cima, fez o pullback e hoje só a gente vai testar 35 de RSI. Então, se não é oportunidade, se aqui atrás foi, o que, que a gente vai entender? A gente vai esperar subir aqui para daí começar a comprar, né? Olhando para o passado aqui, se a gente entende que a gente ainda está num bull, que a gente não está num bear, essa é a melhor oportunidade. Então, para Bitcoin, aqui você vai ter que estar comprando agora, não tem erro, tá? O Bitcoin é o único que eu indico para comprar, o resto vocês avaliam o que vocês vão fazer, mas o Bitcoin, olhando aqui, RSI, a gente está antecipando o movimento do RSI, tá? Ele pode vir sim mais abaixo, com o preço mais abaixo, ou não, tá? Porque às vezes o preço ele pode simplesmente, deixa eu apagar tudo isso aqui, o preço ele pode fazer isso e fazer isso aqui, ó. Então ele fechou lá em cima. O RSI pode fazer isso aqui. Então não necessariamente ele vindo mais abaixo a gente vai estar comprando mais barato, tá? Deixa eu ver se eu acho um exemplo disso aqui para mostrar para vocês. Olha, um que eu achei aqui é a NIR, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Ó, o melhor momento de comprar a NIR foi aqui, né? Foi nesse dia aqui embaixo. Nesse dia, se a gente colocar aqui no RSI, ó, a gente estava nos 30 pontos, basicamente. Só que a gente fez, o RSI foi mais sobrevendido ainda, ele foi lá abaixo de 25 pontos. Só que olha só a diferença, aqui ela chegou a bater 2,71, só que aqui ele foi mais abaixo, só que o preço ficou lá em cima, em 3,12. Então, não necessariamente quanto mais fundo o RSI foi, você vai estar comprando mais barato. Então, assim que ele dá a oportunidade, que ele bater lá na região que você assumiu como compra, né, principalmente ali no Bitcoin, os 35 pontos, você tem que comprar, porque ele pode vir mais abaixo aqui e o preço fazer isso aqui. Então é isso, galera. Na minha opinião, essa é a oportunidade. Então, quem estava esperando ali para comprar algum ativo, principalmente alguns aqui que eu acho, na minha opinião, que está muito interessante, como a SEI, Ethereum aqui, né, galera? Não precisa nem falar, né? Ethereum, Bitcoin, por exemplo. Quem estava esperando comprar Bitcoin, quem quis comprar Bitcoin aqui assim, tem que estar vendo esse vídeo aqui para estar comprando essa região aqui. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, também curta, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. E assim que tiver alguma novidade, alguma atualização, eu vou estar trazendo para vocês. Então é isso. Valeu, galera. Até mais.